Aleluia. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor tome as nossas vidas nas tuas mãos, Deus. Que seja o Senhor exaltado e glorificado, Deus. Nós dependemos de Ti, eu dependo de Ti, Senhor. Teu Santo Espírito, Pai, tenha liberdade em nós. Como igreja, como família, Senhor, nós queremos Te exaltar, Te glorificar. Por isso, Pai, nesse tempo de palavras, nós abrimos nosso coração, nós repreendemos toda incredulidade, nós repreendemos toda dureza, Senhor, todo julgamento, porque nós queremos receber aquilo que vem do Teu trono, Pai. Por isso, seja feita a Tua vontade, Senhor. Seja exaltado nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmão, sabia que você é um guerreiro do Senhor? O dia a dia hoje quer nos dizer o contrário. O diabo hoje quer fazer com que a gente acredite no contrário. Quando as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, geralmente é o momento em que a gente, em alguns dias, sente mais desânimo. A hora do dia que sente mais desânimo pelas setas do inimigo. Da rotina, de tudo ser feito de novo, de correr atrás daquilo necessário para ter o sustento, de talvez ter um projeto que ainda não está sendo como você esperava, de você lutar um dia, outro dia, atrás daquilo que talvez para aquilo que você esperava ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Senhor, o Senhor prometeu, Pai, que eu viveria e comeria o melhor dessa terra, as tuas misericórdias se renovaram mais uma manhã, Pai, mas eu estou muito triste, Pai. Está difícil ter força. No momento em que as misericórdias se renovam a cada manhã, é o momento que a gente está com maior dificuldade do dia. E quando a gente acorda bem, com esperança, o nosso dia é diferente, não é? A gente vai e começa a fazer o nosso trabalho e cumprir as nossas responsabilidades. E quem passa na nossa frente, a gente abençoa com um sorriso, a gente abençoa com as nossas ações, não é verdade? Mas o inimigo é incansável em jogar seta na nossa mente, declarando que a gente tem insucesso em tudo que a gente faz, porque a gente não atingiu talvez aquilo que a gente esperava. Não é verdade? Mas tem aí o parâmetro do nosso coração que vai fazendo os planos, né? E nem sempre é aquilo que a gente vai viver, porque o coração do homem é enganoso. Quando a gente vê uma vida obedecendo a Deus para ir para o outro lado do mundo, para cumprir a vontade dEle, você fala, Senhor, a Tua vontade é soberana. Existem coisas muito além. A gente percebe o quanto é importante aquilo que Deus tem para nós. Porque o nosso coração, ele faz muito planos, e geralmente eles são planos administrativos, de conquistas, né? Comprar nossa casa, trocar o carro, mudar o guarda-roupa da esposa, não é verdade? Você dá uma roupinha melhor, né? Fala, ó amor, o final do ano eu vou te dar R$800 para você ir na loja e, né? Verdade, amor. Né? Talvez você possa dar muito mais. Eu às vezes não dou nem isso, viu, irmão? Mas é o nosso alvo. O Senhor sabe disso e Ele abençoa conforme a vontade dEle. Mas os planos do Senhor são muito maiores. Muito maiores, vai muito além. Ele vai sim dar uma roupa linda para sua esposa. Vai deixar ela bonita, com a unha feita, cheirosa. Ela se sentindo amada pelos recursos vindo do varão. Ela vai se sentir amada. Mas o Senhor vê muito além disso. O Senhor te vê como um guerreiro indestrutível. Indestrutível. E isso não é para a nossa honra, é para a nossa glória. É para a glória do Senhor, porque nós somos vaso de barro. Mas, mesmo assim, por amor e misericórdia, o Senhor fala, filho, você é meu guerreiro. Indestrutível. Indestrutível. Os remanescentes aqui estão, né? A seara é grande e os ceifeiros são poucos. Aqui estão os ceifeiros, né? Se você olhar a quantidade de cadeira vazia, é muito maior que as ocupadas. Não é verdade? Estamos aqui poucos ceifeiros, amém? Então você é escolhido. Você faz parte dos escolhidos. Então assim,
nós temos que cumprir aquilo que Deus tem para nós. E a gente tem um grande exemplo, que foi o apóstolo Paulo, não é verdade? E o apóstolo Paulo foi de perseguidor, né, para perseguido, e obedeceu um chamado de Deus. E ele não foi um dos 12 apóstolos, mas o Senhor derramou sobre a vida dele parâmetros e estrutura para a igreja do Senhor, para que vivêssemos hoje. Que são valores, que são doutrinas, que são algo para a gente obedecer com amor, que é base para a nossa vida hoje, é base para a sua casa hoje. E tem um livro muito especial que é o livro de Coríntios. Coríntio era uma cidade onde o pecado era superabundante, né? É uma cidade cosmopolita, então ali tinha judeus, romanos, egípcios, gente de todo canto, porque era uma cidade portuária. Ali paravam os navios e faziam entregas. E tinha muita prostituição. E ali, o Paulo estabeleceu uma igreja, o Senhor estabeleceu uma igreja através da vida de Paulo. Na segunda viagem missionária dele, ele ficou 1 ano e meio lá, e ali nasceu a igreja de Corinto. E depois ele foi, cumpriu o chamado dele e a caminhada dele, e começaram a nascer as grandes dúvidas do povo de Corinto. E foi chegando até Paulo essas dúvidas, e Paulo foi respondendo, ele respondeu através de cartas, das cartas, né? E ali ele respondeu dúvidas sobre casamento, sobre a autoridade apostólica, e também Deus usou a vida dele para trazer parâmetros sobrenaturais, como falar sobre a armadura de Deus, e falar sobre os dons espirituais. E muitas outras coisas mais, sobre salvação. Por isso vamos abrir lá em Efésios 6, 10. Onde de maneira sobrenatural Deus nos proporciona aos filhos, aos guerreiros, uma armadura completa. Diz assim, 6:10, uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos da carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Faz uma pausa, meu irmão. É importante o que Deus fala para nós. Primeiro que Deus usa a vida de Paulo para declarar que existe uma armadura aos filhos. Eu e você que somos filhos, separados para poder ser instrumento de Deus. Um dia lindo, maravilhoso, nós levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, eu te quero, Pai. Entra na minha vida e faça a diferença. Espírito Santo, habita em mim, escreve meu nome no livro da vida. Eu me alistei. E eu me alistando, o Senhor tem para nós como promessa uma armadura celestial. Que ela só é eficiente se a gente olhar com os olhos da fé. E o Senhor fala para a gente tomar posse dessa armadura, que no versículo 13 fala: portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, e então depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Para que essa armadura, vocês tenham ela na sua plenitude durante o tempo mal, ou seja, nós passaremos dias difíceis. Alguns momentos eu me pego pensando assim, falo: Senhor, qual vai ser a próxima grande batalha, grande luta na minha vida? Eu conversei com a minha esposa ontem isso. Às vezes a gente passa por alguns momentos de aparente tranquilidade, sabe? Meses em que as lutas são mais brandas. E eu sei que não vai ser assim. Eu sei que não vai ser assim. Porque o Senhor vai nos forjar. E o Senhor nos chamou para uma batalha, já ganha.
Mas para resgatar as vidas, como nós podemos orar pelos ribeirinhos, aqueles que estão. Se você seguir a sua vida e cumprindo, glória a Deus, Deus vai te honrar naquilo que Ele falar para você. Mas se Ele te falar, filho, vai. Eu te quero lá, eu quero você lá. Naquelas cidades em que quase não tem nome. Naquela população em que não tem acesso a nada. Na beira dos rios, escondidos no fundo do país. Eu quero você lá. Eu quero você lá levando o meu amor. E eu me pergunto, Pai, qual será a próxima grande luta? Porque assim o Senhor vai nos colocar em lugares e vai fazer com que a gente cumpra o que Ele tem para nós e passe por desafios grandes e que venham muitas lutas, porque o diabo ele vai querer destruir tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque esse é o papel dele. Roubar, matar e destruir. Ele quer destruir os filhos que obedecem. Se você vive de maneira cômoda, você não vive a plenitude de Deus. Você não obedece e não vive o centro da vontade de Deus. E você vive uma vida fria, morna, né? Morna. E a gente sabe que o morno está prestes a ser vomitado por Deus. Mas se você toma posse e viver uma vida quente no Senhor, saiba, terão muitas lutas. Mas, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. É uma promessa de Deus para nós com garantia. Porque é a promessa do Senhor. Que vocês continuarão, nós continuaremos firmes depois da batalha. E daí vem grandes coisas que Deus tem para nós através dessa armadura para nos defender no dia mal. 14. Assim mantenham sua posição, colocando ao cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e em ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A armadura de Deus é uma promessa do Senhor sobre nós, para os filhos que tomam posse, que nos credencia a ser guerreiros indestrutíveis. Porque a consequência dos filhos que utilizam a armadura é descansar depois da batalha. É a garantia da vitória. Então a gente toma posse dela que o guerreiro tem. A cada manhã levantar e falar, Senhor, obrigado por esse dia. Eu peço que o Senhor vá à frente das minhas atitudes. Eu tomo posse, Pai, da armadura do Senhor. Ela pode estar amassada, Pai, mas reforma ela aqui. Funileiro do céu, Pai. Eu tomo posse do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, do cinturão da verdade, Pai. Pai, calço meus pés com a preparação do Evangelho da paz, em nome de Jesus, porque eu quero ser um guerreiro Teu, Senhor. E naquilo que eu estiver errando, me ensina, Senhor, porque eu necessito de Ti. Irmãos, se a gente viver de maneira normal, negligenciando o Espírito Santo que habita em nós, a consequência é dura. A consequência é morte espiritual. A gente não aguenta com a morte espiritual. Ter o Espírito Santo em nós, a gente desfrutar do poder de Deus e da unção de Deus, e obedecer ao Senhor, estar no centro da vontade dEle, viver a plenitude de Cristo, e a gente passar a negligenciar e simplesmente viver uma vida branda, apagada, morno, é uma morte horrível. É difícil. É desesperador. Não sei quem teve a chance de ter o Espírito Santo e vê-lo apagando em nós. Há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, sabe quem bateu na minha porta lá? Ó? O desânimo. Já bateu na sua porta? Sim, ó. Quase querendo colocar o pé para entrar na minha casa. Assolou a minha vida. Eu já não tinha vontade de fazer nada. Nada. Trabalhar,
vir à igreja, ler a palavra, de ser aquele pai que os meus filhos precisavam, de ser o esposo que a minha esposa precisava. Era um desânimo enorme, que durou 3 semanas. No meio da segunda semana, eu deitado, sem força para orar, eu orava, irmãos. Eu orava, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa, sem ânimo. E eu deitei, e o Espírito Santo em mim apagado. E eu falei, Pai, onde eu vou parar? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? E eu olhei para minha esposa dormindo, olhei para minha casa, levantei e fui até o quarto das crianças, eu olhei as crianças e falei, o que eu faço, Deus? E o Espírito Santo, que fala conosco diariamente, aquela voz que nos dirige sobre algo e fala, filho, faz tal coisa, é o Espírito Santo, ele habita em você, ele fala conosco. Não queira apenas ouvir Deus em uma voz audível, o Espírito Santo fala com você. E o Espírito Santo falou assim, filho, é você que precisa fazer. Filho, a saúde da sua família, a saúde espiritual, física, mental, ela passa pela tua atitude. Se você não fizer algo, filho, a consequência não é nada boa, porque eu já estava vivendo a consequência de por alguns dias não obedecer. Eu falei, tá bom, Deus, tá certo. E dormi. No outro dia, mais desesperador ainda, eu falei, Pai, o que eu preciso fazer, Deus? Eu vou ler a palavra. Eu lia, vinha aquele sono, que às vezes vem o sono quando a gente está aqui recebendo a palavra de Deus, e a gente não deve aceitar, repreender. Eu já tenho uma arma contra o sono quando bate aqui. Eu levanto e fico em pé lá atrás. Eu levanto, falo, não, o sono chegou. Levanto, minha esposa já sabe que eu saio, vou lá para trás, fico em pé na paredinha lá, e aí difícil, né? A não ser que eu vá dormir, cai duro ali, né? De pé é mais difícil, então eu tenho essa arma. E a mesma dificuldade, às vezes, de ouvir a palavra, porque a nossa vida é muito dinâmica, e ficar 40 minutos, 50 minutos ouvindo alguém falar, glória a Deus, porque a palavra do Senhor nos traz vida, mas o nosso dia foi corrido, dá sono, né? E eu não tinha vontade, me dava um sono nos primeiros 5, 10 versículos. Até que o Espírito Santo falou, filho, se você não dobrar o seu joelho, vai ser pior, você vai participar de uma morte espiritual. De uma morte espiritual. Até que eu dobrei o meu joelho, eu falei, Pai, tenha misericórdia da minha vida, Deus. Eu te peço, Deus, não tira a tua mão sobre a minha família. Eu lembro muito bem, que era 2:30 da manhã. E eu voltei para a cama umas 4 horas da manhã. Irmãos, era desesperador não ter a chama ardendo dentro de você. Não ter a chama do amor de Cristo, da presença do Espírito Santo ardendo. De você falar e você não saber se é aquilo que você tem que dizer. De você não perceber que você está cheio e poder profetizar palavras de vida eterna, ao menos para a sua própria casa. Eu olhava e falava, Pai, está aqui os meus filhos, o Tito e a Alice. Eu falava, Deus, o que vai acontecer com eles? Se eu esmorecer, se eu parar, Pai. Se eu parar, Deus, meu coração está parando, já não tenho mais vontade. E esse era o meu clamor de um pai desesperado. Desesperado pela chama do Espírito Santo arder no meu coração. Arder no meu coração. Eu sentia que estava tudo acabando, irmãos. Tudo acabando. Eu falava, eu vou ligar para o apóstolo e falar, olha, apóstolo, já deu o ministério Avalanche de adolescentes. Porque eu não tenho sido bom exemplo, porque eu não tenho tido forças. Talvez o pecado poderia ter nascido de outra forma, em uma desobediência, em uma falta de percepção, em eu clamar, em eu buscar, porque é isso que faz, que o sacerdote precisa fazer, é ter essa percepção, esse feeling de que, olha, agora é hora de clamar, agora é hora de dobrar o joelho, agora é hora de falar com a sua esposa com amor, agora é hora de dar o abraço que seu filho precisa, agora é hora de você falar com firmeza para aquele irmão,
Agora é a hora de dar carinho para ele, porque é assim que Jesus fez. É assim que o Senhor nos ensinou a corrigir, a ser corrigido e amar, amar, amar. E ali eu clamei, irmãos. E eu falava para Deus, eu não saio daqui, Pai, enquanto o Senhor não me encher, Pai. Em nome de Jesus Cristo, qual é o meu pecado, Pai? Mostra, eu quero sarar, Pai, eu preciso sarar. E eu clamei, irmãos, 1 noite, 2 noites, 3 noites. E eu fui sentindo a presença de Deus, eu não parei de clamar, porque ela, a cada dia, ela parecia a chama se acendendo novamente. Acendendo novamente. No outro dia, minha esposa falava assim, amor, eu ouvi você clamando ontem. E ela sorria. Irmãos, o que a gente faz, reflete na nossa casa. Você que não é pai, ainda é filho, o que você faz, reflete na sua vida. Reflete na sua vida. E essa é a nossa posição como filhos, nós somos guerreiros indestrutíveis. E parte daquilo que Deus derrama sobre nós, é saber clamar. É ter fé para crer que Deus derramou, Deus proporcionou a mim e a você uma armadura celestial. Que no dia mau, ela vai nos proteger dos dardos inflamados do inimigo. Que existe o cinturão da verdade, uma couraça da justiça, o escudo da fé. Porque quando o desânimo vier, é a fé que você vai alimentar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus não é necessariamente você pegar o YouTube e ouvir pregação. Viu, irmãos? Porque nem tudo que está ali presta. Mas é você ouvir a sua voz lendo a palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Lendo a palavra em voz alta e você está ouvindo. E ali está alimentando a sua fé. Esse é um papel de nós como os filhos. Esse é um papel de nós como guerreiros indestrutíveis. Em 2 Coríntios 4:8. Chegamos a Coríntios. Essa carta aqui nos ensina grandes coisas. 2 Coríntios 4:8. Nós que somos guerreiros, o Senhor nos separa grandes coisas. Por isso lá no versículo 8 diz assim, ó, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Nós passamos por aflições, meus irmãos, para que a vida de Jesus seja manifesta no nosso corpo. Amém? Para que tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a tua vida vai ser forjado através de lutas. Que você vai ser afligido, mas não destruído. O guerreiro que é indestrutível, ele é afligido. Ele é assolado, mas ele não se dá por vencido. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a nossa alegria, porque o centro da vontade de Deus não dá para a gente calcular, para a gente mensurar, para a gente medir o centro da vontade de Deus. É muito diferente do que a gente pensa. E assim, quando a gente obedece a Deus e vai para lugares aonde a gente não imaginava ir, a gente se comporta de uma maneira sobrenatural como Deus nos dirige. Ali é o centro da vontade de Deus, ali é manifesto tudo aquilo que nós passamos em meio à luta. Isso faz de você um guerreiro indestrutível. Nós precisamos encarar isso com humildade, porque pode parecer meio vanglória, né? Guerreiro indestrutível, né? Um guerreiro indestrutível. Imagina, nós andamos com os olhos da fé, e assim deve ser, como cidadão dos céus, e assim a palavra vai nos falar que o nosso lugar não é aqui, por isso a gente é indestrutível, mas isso não tira o valor que nós somos vaso de barro. E o que se manifesta em nós é o poder de Deus, é o amor de Deus. O que faz a gente estar no centro da vontade de Deus, obedecendo a gente, se necessário, estar do outro lado do mundo,
é o poder de Deus, que é muito além do que a gente imagina. Amém? Então, em nosso corpo se manifesta o amor de Deus tratado em nós em meio às lutas. Então, você é um guerreiro que fica com as marcas das batalhas. Você pode vir à tua memória tantas batalhas que você passou, não é verdade? E que te fez estar aqui pela fé. Você teve resiliência, né? Envergou, mas não desistiu. E isso fez de você mais forte do que antes. Quando eu clamei ao Senhor na madrugada, 1, 2, 3 madrugadas, até que eu fosse cheio novamente e comecei a clamar de gratidão pela fidelidade de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei os seus pecados, e sararei a sua terra. Perdoarei os seus pecados. Não é verdade? Se a gente clamar ao Senhor, Ele vai perdoar. E vai falar, o meu filho está clamando. Ele vai perdoar o nosso pecado e vai sarar a tua casa. Vai sarar a tua vida. E isso vai se refletir nos seus filhos. Muitas vezes uma igreja passa por luta porque sacerdotes não obedecem. A gente passa por luta e dorme com luta, acorda com luta, dorme com luta, acorda com luta, dorme com luta e acorda com luta. E nada, irmãos, de a gente dobrar o joelho e clamar. Dobrar o joelho e clamar. Clamar pelo poder de Deus sobre a nossa vida, pela mão do Senhor, pela misericórdia de Deus. Nada de a gente se alimentar da palavra. E a gente ainda quer ser o lindo e bom exemplo aos filhos, à nossa descendência. E o que vai exalar em nós é o bom perfume de Cristo. Porque se não for o perfume de Cristo, que perfume é? E só exala o bom perfume de Cristo quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Quando a gente é cheio da palavra do Senhor. E assim a gente exala o bom perfume, e aí os nossos familiares sugam, e em nossa casa é estabelecida a vontade de Deus. E como o seu filho vai crescer? Querendo ser como você. Um guerreiro indestrutível. Ele vai ser. Mas você vai cumprir aquilo que Deus tem. Ser um grande e lindo exemplo para ele. Amém? E no versículo anterior, no 7, diz assim: e agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Paulo fala à igreja de Corinto que independe de toda aquela idolatria que eles viviam, toda aquela prostituição, toda aquela confusão de povos vindo de cada canto, trazendo suas doutrinas, seu jeito de ser. Ali eles encontraram o amor de Deus e começaram a ter dúvidas acerca de tudo, do casamento e de como se portar na igreja, na casa do Senhor. E ali Paulo foi respondendo, olha, saiba, nós somos vasos de barro. Para quê? Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Esse poder vem de Deus e não de nós. Então, se a gente clamar, o Senhor é fiel para se fazer real na sua vida. E você vai desfrutar desse poder que vem de Deus e não de você, e não de mim. Mas a gente precisa tomar posse disso, irmãos. Precisa tomar posse. Que a palavra não seja mais uma palavra ministrada, que caia ao nosso coração e a gente simplesmente viva como se ela não fosse ministrada, dia após dia, semana após semana, dia após dia no seu devocional. O Senhor está falando com você. E cabe aos filhos obedecerem. Amém? Fala para o teu irmão, quem está do seu lado aí, falei, você é um guerreiro apaixonado por Jesus. Chacoalha ele aí em nome de Jesus. Versículo 16, aí um pouco à frente, mesmo no capítulo 4. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois dessas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto,
Não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Não podemos viver de uma maneira como se não fôssemos um cidadão dos céus, irmãos. Seja no trabalho, seja conosco, na comunhão dos santos aqui, no corpo de Cristo, nós somos cidadãos dos céus. E assim o Senhor fez. O nosso alimento é daquilo que não se vê, vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra, a busca, o clamor. E assim precisa os sacerdotes, os filhos, aqueles que são exemplos dentro de casa, assim cumprir, assim obedecer. Sabe, irmão, puxa vida, o que o Senhor separou para você, meu irmão? É especial, sabe por quê? É para você. É diferente do que é para mim. Pode ser que a gente caminhe junto por toda a vida. Glória a Deus por isso, será um prazer. Mas pode ser diferente. Mas aquilo que Deus separou para você é especial porque é para você. Faça com excelência. Esse sacerdócio é especial. Você separado como um filho é especial. Tem um irmão nosso que começou a namorar essa semana aí, atrás. Um irmão querido. E há 4 meses atrás nós tivemos uma conversa desanimadora, ele estava triste, desanimado, ele não tinha esperança. Ele falava, ninguém me quer, ninguém me ama, é difícil, eu não tenho esperança. Eu vim de uma família assim, uma família assado. E eu falava, creia, é promessa, se você tem essa angústia, dificuldade de viver só, e ele buscando em santidade, Deus vai te dar uma bênção. Deus tem separado uma bênção para você, mas é difícil enxergar. Eu não consigo ver. A cada dia um desânimo fica maior. Eu falei, tenha esperança, mantenha a fé. É promessa de Deus sobre a tua vida. Mas eu não consigo enxergar. Eu falava, tá difícil falar, porque tudo aquilo que a gente profetiza sobre a tua vida, declara as promessas, você está desanimado. O Senhor vai fazer com que isso seja real na sua vida. Eu falei, do nada, né? Porque as coisas de Deus são assim. De repente Ele vem e te fala, né? Você vai para tal lugar. Ou Ele te fala, essa é a mulher separada para ti. Ela apareceu. Apareceu. Sim, ela apareceu. E eles começaram a se conhecer como amigos. Em poucos meses, né? Isso faz 4 meses para cá. Ele já tem uma vida mais madura, né? Financeiramente, encaminhada. E eles ali oficializaram. Ele pediu ali namoro com os seus pais e foi uma bênção. E ele falava, cara, eu ouvi você e não conseguia enxergar. Mas eu mantinha minha fé, mas eu não conseguia enxergar. Aquilo que o Senhor separou para nós, pois as coisas que agora vemos, logo passarão, mas que não podemos ver, durarão para sempre. Assim é a fé. Assim são as promessas de Deus sobre nós. Assim é o nosso Deus. A gente não vê, mas nós cremos. São bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Ele não conseguia enxergar a amada dele. Hoje ele enxerga. Hoje ele está com ela. E é parceira. E ele fala assim, ela é melhor do que eu imaginava, do que eu sonhava. Ela é doce, ela é amável, ela é preocupada comigo. Eu nunca tive ninguém preocupado comigo na minha vida. Ela se preocupa comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque são promessas. Promessas. E a tua casa é uma promessa. Por mais que sua cabeça vá longe, a tua casa, fazendo planos, né? A tua casa é uma promessa de Deus. Os teus filhos é honra que o Senhor deu para a tua vida. Então seja um bom exemplo, porque você é um guerreiro indestrutível. Então a glória é maior do que a angústia. Na verdade, a glória é muito maior do que a da luta que nós passamos. Tiago 1,13. Só tem uma arma, irmãos, contra um guerreiro do Senhor. E essa arma, ela passa por nós, é o que traz
A luta é a derrota em algumas batalhas, mas não vai tirar a promessa que é sobre a sua vida. Tiago 1,13 diz assim: e quando vocês forem tentados, não diga esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Só existe uma arma contra o guerreiro do Senhor, que faz com que a nossa vida ela possa ser branda, morna. E a gente viver no perigo de ser vomitado pelo Senhor. É o pecado, é o desejo dos nossos olhos. É a gente se dar ao nosso homem enganoso. Se dar ao homem enganoso, aos desejos da nossa mente, porque dali que nasce o pecado. A gente não pode dizer que Deus nos tenta, porque Deus não é tentado a fazer o mal a ninguém. Mas os nossos olhos, a concupiscência, os desejos dos nossos olhos faz com que a gente queira aquilo demais. E até que a gente concede ao pecado. Isso traz morte espiritual. E a morte espiritual, como eu falei, é desesperadora. Então, fuja da aparência do mal. O que te faz um guerreiro indestrutível é fugir da aparência do mal. Isso não é covardia, é coisa para homem. Eu falo, irmãos, falo para os adolescentes lá, para os jovens, né? Que andar conforme o mundo anda é facinho. Facinho. É tudo aparentemente muito gostoso, né? É fácil. Usar a roupa que dizem, falar da maneira que dizem, usar o que dizem é fácil. É tudo muito prazeroso. Agora, ser escolhido e cumprir o que Deus tem é para os filhos escolhidos. É para os homens separados, os especiais de Deus. Isso é honra, é honra. Você obedecer a Deus e falar assim, é difícil mesmo se manter em santidade, como esse irmão que ficou 8 anos esperando a amada e chegou. É difícil. Pode às vezes o seu 8 anos ser 8 meses. Glória a Deus. Se Deus mandou, glória ao Pai. Amém? São as lutas que Deus permite que a gente passe para ser forjado como guerreiro do Senhor. Amém? Mas os nossos olhos é o que deseja e o que faz a gente cair quando é algo que nos separa de Deus, que é o pecado. Que não seja amém na nossa vida, mas seja misericórdia. E que amém seja cumprir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Voltamos a 2 Coríntios 12. E lá diz, o quanto nós somos fonte, o quanto Deus é fonte do nosso poder. 2 Coríntios 12. Só falta eu achar, irmãos. Eu desmarquei aqui, 2 Coríntios 12, 7. E ainda que eu tenha recebido revelação tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, isso é Paulo dizendo, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Irmãos, a tua fraqueza, ela é especial para o Senhor se manifestar através dela. Talvez se você, por isso que o orgulho vem quando nós achamos que nós somos capazes de tudo. Então a gente confia por excesso na força do nosso braço. E assim, mesmo sem perceber, às vezes o ser humano é orgulhoso porque ele acredita que ele pode fazer. Quando nós temos a fraqueza,
que cada um de nós temos e a gente reconhece, ali Deus trata e o poder dele é aperfeiçoado em nós, e assim é manifesto o amor de Deus através da luta que nós temos. Porque a luta, o local da luta, a área da luta que nós temos é o lugar onde vai ser sarado, onde vai ter a conversão, a mudança de direção. Você vai assimilar, crescer, reconhecer, pedir perdão, e o Senhor vai falar: filho, é diferente a maneira que você precisa agir. Aí o poder de Deus se aperfeiçoa em ti, e o poder de Deus é manifesto através da sua vida. Então saiba, quando você estiver passando por aflições, e aquela manhã, mesmo a misericórdia de Deus se renovando, você está desanimado. Pai, estou no meu momento de fraqueza, Deus. Está difícil. Eu não tenho ânimo para trabalhar. Eu não vejo os frutos. Essa é a minha luta, Deus. Eu tenho dificuldade, Deus. Eu não posso ser mais grosso como sou com a minha esposa, como meu filho. Porque o homem é tido, por muitas vezes, como bruto. E às vezes nós somos, irmãos. E a mulher, como vaso frágil, ela precisa ser adornada, ela precisa ser amada, protegida. E a gente, por muitas vezes, é bruto. Se essa é a sua fraqueza, Senhor, essa é a minha fraqueza, o Senhor vai transformar a sua realidade, a sua dor, e fazer com que ali seja manifesto o poder de Deus. Quando a sua esposa olhar e falar assim: normalmente aqui você seria um ogro, né? Seria um bruto. Ela vai ver você ser amável. Ela, glória a Deus, ali está aperfeiçoando o poder de Deus, e Ele está se manifestando através daquilo que era fraqueza, e agora você está sendo forte naquilo. E ali vai gerar um fruto. Fruto aonde? No coração da sua amada, no coração de quem recebia aquela grosseria. Gerou um fruto. Seu filho já não te olha ser mais assim. Gerou um fruto no coração dele. Gerou um fruto no coração dele. Porque ele vê: o meu pai é humilde. E quando nós somos humildes, nós somos irresistíveis a Deus. Porque Deus, Ele endurece seu coração para um coração duro, né? Ele resiste a um coração duro e não resiste a um coração quebrantado. Não é verdade? Então, um coração quebrantado, ele é irresistível ao Senhor. Então, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa debilidade, o Senhor vem com seu poder e faz com que gere um fruto de transformação, e quem está ao nosso redor vê o poder de Deus manifesto em nós. E assim você faz jus a ser um belo e lindo e poderoso filho, guerreiro indestrutível. Mas o guerreiro indestrutível se faz nesse coração quebrantado, na humildade. Amém? E como Paulo falou: eu tenho um espinho na minha carne. Alguns teólogos falam que o espinho na carne era cegueira, né? Outros falam outras coisas. Mas ele tinha algo que lhe incomodava fisicamente. E por muitas vezes ele clamou a Deus para que tirasse dele esse espinho na carne. E Deus falou: não, é para que você lembre que é o meu poder, é a minha unção que fala através da sua vida. E assim será conosco. Nós sempre teremos aflições, meus irmãos. Para você lembrar que o poder que age na sua vida é o poder de Deus. Para você lembrar que você depende, nós dependemos do amor de Deus para sermos esses guerreiros. Amém? Por fim, Romanos 8. Declarar. Romanos 8, 37. O porquê? Nós somos indestrutíveis e não morreremos. Porque nós temos uma promessa sobre nós. 37 diz assim: mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
Nada pode separar a sua vida do amor de Deus. Nem a profundidade, nem qualquer tipo de poder pode separar-nos do amor de Deus. Isso faz de nós guerreiros, separados, indestrutíveis, que o único antídoto que tem é o pecado, que é gerado por nós mesmos, pelo desejo dos nossos olhos. E é contra isso, por isso que por muitas vezes a gente precisa vigiar os nossos olhos. Vigiar o desejo do nosso coração. Você quer trocar aquele carro? Glória a Deus por isso, mas por que você quer trocar? Porque ele está inseguro para a minha família e eu preciso de um carro mais seguro. Glória a Deus. Mas se tem uma fagulha ali que é para mostrar, para que outros vejam que você está prosperando, que só você e Deus sabe disso, Deus vai te tratar nisso. Deus vai te tratar. E você pode ter o carro, a casa que você quiser, ou a bicicleta que você quiser, né? Porque é tão bom andar de bike, né? Quando eu casei, eu lembro que eu trazia minha esposa no cano da bicicleta. Aqui é normal, né, em Ubatuba. A gente vinha casados, uma bicicleta só, e ó, nós vínhamos e não desistíamos de estar na casa do Pai, adorando a Deus. Hoje, com carro, a gente não pode deixar de vir mesmo. Deus quer que você prospere, meu irmão, que sua casa melhore, que você coloque o acabamento que você quer, mas a raiz de todos os nossos desejos, que sejam glorificar e honrar a Deus. Que seja ser aquele guerreiro que o seu filho fala e percebe ao longo dos dias, eu entendo o intuito do coração do meu pai para conquistar cada coisa. Sabe? É diferente, porque é puro, é verdadeiro, porque o que nos alimenta é o amor de Deus. O que nos alimenta é o poder de Deus. E saiba, Deus vai te honrar e vai dar aquilo que você necessita. Não vai te dar demais para que você não venha se ensoberbecer, e nem de menos para que você não venha mendigar o pão. Mas Ele vai dar aquilo que você precisa, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E como Deus, o Pai falou para Paulo, né? A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos basta. E voltando em 2 Coríntios, que é o último versículo, eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir já. 2 Coríntios 5, 1. Para edificar a vida dos filhos, dos varões do Senhor. Nós como os guerreiros, e nós como somos guerreiros, né, irmão, eu vou pedir até para a gente ficar de pé, em posição de batalha. Fica com sua Bíblia na mão que a gente vai ler junto. Essa última passagem para tomar posse daquilo que nós somos em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:1 diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, presta atenção, irmãos, esta tenda que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Faz uma pausa aqui, meus irmãos. Esse corpo terreno, essa casa que nós vivemos, e até o mundo que nós vivemos, é desesperador. É desesperador. Esse mundo jaz maligno. A gente vai passar por lutas, irmãos. É desesperador. A gente envelhece, né? O gememos é de dor mesmo. É de dor. Já não pedala como antes. Já não aguenta rolar com os filhos como antes. A gente não vê a hora de tomar posse do nosso corpo celestial. Não é verdade? E assim Deus separou para nós. Mas no versículo 3, ó, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, ficar nus, né? Na verdade, queremos vestir nosso corpo, do nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia, nos deu o Espírito. O Senhor tem promessa para nós.
de a gente tomar posse e viver um corpo celestial. E a gente não vai ficar nu, é promessa de Deus. Nós teremos casa. A nossa casa não é aqui. E a gente tem vontade de tomar posse desse corpo. Irmãos, é muito louco, mas lá com 17 anos, que eu ia de bicicletinha na oração das 7 da manhã, em julho de 2000, quando foi, na verdade a conversão foi em março de 2000, eu queria morrer. Uma das reações que eu tive é querer ir para a glória. Quando eu conheci o amor de Deus, eu falava para minha mãe, mãe, eu quero ir para a glória, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo vontade, porque uma das lutas que eu tive, irmãos, eu cresci em São Paulo, a 3 quarteirões do presídio do Carandiru, em meio à droga, muita coisa, mas eu nunca toquei numa droga, por educação, que os meus pais me deram, falava assim, olha, vão te oferecer, só diga obrigado, não quero. Você pode experimentar, mas se você experimentar, você pode ficar preso pro resto da sua vida. Eu tinha pavor daquilo, pavor. Meu pai me dizia aquilo, ele não temia Deus, e meu pai aceitou Jesus no culto de homens, cá nós estamos, há 3 meses atrás, e ele falou, se você aceitar, você pode ficar preso pro resto da sua vida. Eu tinha um pavor daquilo, e eu nunca toquei. Eu ficava às vezes na roda, porque eu não tinha educação para isso, até porque ele falava que não tinha problema. Eu pegava o cigarro de maconha, passava pro cara do lado e continuava conversando. E os caras até protegiam, falavam assim, não oferece para ele não, ele não usa. Protegiam a postura que eu tinha. E aquilo foi crescendo em mim, aquela obediência. Eu cresci no meio de tudo aquilo. A minha luta, sabe qual que era? Que a vida era chata. Eu cresci achando a vida chata. Então eu tinha um pouco de tendência à depressão. Porque eu falava assim, eu perguntava para as pessoas, com 15 para 16 anos, o que é legal da vida? Ser rico. Ter muita coisa. E o que é ter muita coisa? É ter barco, é ter várias casas. E você pensar em qualquer coisa, você ter dinheiro para fazer qualquer coisa. Eu quero ir para o Japão, eu posso comprar uma passagem. Eu quero ir para a Austrália, eu posso comprar e ir. Eu quero tal carro e ir. Eu falei, isso? É o ápice da vida? É muito bom. Que eu ouvia, né? E o que é melhor ainda? Ele falou, é você pegar todos os seus familiares, todos os seus amigos, nessa sua melhor casa, comprar a melhor carne, as melhores bebidas, e falar para todo mundo assim, não precisa trazer nada, eu vou pagar. E todo mundo vir e você dar uma vida boa para todo mundo. Eu falava, isso é o mais legal? Muito bom. Eu falava, que chato. Eu com 15 para 16 anos, isso é o melhor da vida? E eu comecei a ficar triste. E eu perguntava para minha mãe, o objetivo de todo mundo é ser rico? É ser rico? Ela, filho, é ter boas condições e amar, né? E amar as pessoas, mas é ter boas condições. Todo mundo luta para dar boas condições aos filhos. Eu, não tem mais nada. Aí eu vou morrer, aí eu consegui, legal, eu não consegui, que triste. Filho, mas precisa amar. O importante é amar. Eu falei, não, tá. Então o importante é amar as pessoas, Eu não encontrava alegria naquilo. Com 16 anos eu fui fazer terapia em grupo. E minha mãe falou, olha, eu fazia perguntas que ela não sabia responder sobre a vida. Eu fui fazer terapia em grupo, já em Ubatuba, que eu vim para cá com 13 para 14 anos. Ali na Avenida Peroig, nós reuníamos um grupo, o pessoal tudo mais velho, eu era o único menorzinho lá, e a gente refletia, conversava sobre a vida, fazia recorte em revista, para descobrir a razão da vida, e o porquê a gente está aqui. Como é chato viver, não é possível que esse seja o máximo. Até que um dia eu fui convidado para receber a minha mãe do encontro. Eu fui para os Atletas de Cristo, conheci Jesus, aceitei Jesus, minha família inteira aceitou Jesus, e eu larguei porque eu não conheci
verdadeiramente. Eu não entendia muito bem ainda. Um belo dia, eu trabalhando, a minha mãe falou: filho, eu vou para um retiro e domingo você precisa me receber na igreja. Legal, mãe, eu vou sim. E o patrão, eu com 17 anos, ele não me liberava para ir naquele domingo receber minha mãe. Todo domingo eu saía meio-dia do trabalho. E ele me deixou 3, 4, 5 da tarde, 6. E o culto, se eu não me engano, era 19 horas, era 19h30. Não tinha os 4 cultos ainda, eram 2, de manhã e à noite. E eu fui receber minha mãe despedido, porque eu falei: eu estou indo buscar minha mãe. E ele falou bem assim: aqui a sua mãe, vá carregando a mochila dela nas costas até a casa dela. Você não sai daqui. O patrão falou. E eu falei: o senhor me desculpe, mas eu estou indo embora. Se você sair desse lugar, você está despedido. Eu falei: então tá bom, depois só me avisa quando a gente vem acertar as contas. Eu estou indo. E fui embora. E era perto ali da igreja do centro. E eu cheguei, e minha mãe e mais um monte de mulheres voltando do encontro de mulheres. E quando eu olho, a minha mãe alegre e algumas amigas do Deolindo, que eu estudava, acabou já aquela coisa de receber a família. Minha mãe me abraçou, beijou, me pediu perdão por um monte de coisa que eu não entendia nada. Eu falei: perdão por quê, mãe? Você sempre foi uma excelente mãe. Perdão pela educação que eu te dei, pelos princípios que eu estabeleci na tua vida, por não ter te ensinado. Eu falei: tá bom, mãe, fique em paz, eu te amo, tá perdoada, mas não precisa. Não precisa, você teve as melhores intenções, mas ela conheceu o amor de Jesus. Ela viu que a essência do que ela me ensinou não era a essência da vida. E as amigas chegaram e falaram assim: Cadu, você precisa ir para o encontro. Você precisa ir aqui, né? Na frente, só que lá na igreja do centro. Eu falei: precisa ir para o encontro, vai ter daqui a 2 meses. Você vai? Eu vou. Você vai? Eu vou sim. A gente vai fazer sua inscrição. Tá bom. Tem pré-encontro tal dia, porque elas vêm afiado do encontro, né? E eu fui para o encontro. E eu tive resposta de tudo aquilo que eram os meus anseios na minha adolescência sobre a vida. Se o ápice da vida era ser muito rico e fazer um grande churrasco para todos os amigos, pagando tudo numa bela casa no melhor lugar do mundo, não era nada daquilo. Era fazer a vontade de Deus e saber que eu tenho um corpo celestial e que o nosso lugar como guerreiros do Senhor é no céu e não aqui. E por isso eu passei a desejar morrer. Eu queria morrer. Eu falava: mãe, eu quero ir para a glória. Ela falou: filho, não pensa assim. Eu falei: não, mas não é maldade. Eu queria ir para a glória. Eu descobri que a verdadeira vida não é aqui, a gente está de passagem. E quando você realmente compreende o que Deus tem que não é aqui, você quer viver a glória de Deus. E eu queria morrer. Ela falava: filho, não. Eu procurei o pastor e falei: pastor, eu estou com vontade, ora por mim, porque tira isso de mim, porque eu tenho vontade de ir para a glória. Ele falou: amém por isso, mas Deus vai estabelecer tudo no tempo certo no teu coração, mas você tem algo para cumprir aqui e depois você vai para a glória. E eu compreendi que existia um lugar para nós, irmãos. E eu compreendi ao longo dos anos o porquê nós somos um guerreiro indestrutível. Porque nada vai nos tirar da promessa de que nós viveremos no céu. Nada. E as obras é importante. A fé sem obras é morta. A obras é importante para que em nome de Jesus o nosso galardão no céu seja estabelecido por Deus. Nosso lugar não é aqui. Sabe? Eu poderia estar vivendo depressivamente, acreditando no que dizem aí fora, que eu tinha que ser rico. Eu poderia não estar aqui, você não poderia estar aqui acreditando nas mentiras que dizem aí. Mas o que alimenta a nossa fé é o amor de Deus, irmãos. O que faz você ser sacerdote ali é a dependência de Deus. Então toda vez que você depende da força do teu braço, você diminui a força e o poder de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos. E não queira ter sobre a vida dos teus filhos os valores que existem aí fora, porque eles vão morrer por esses valores, porque vai se cumprir sobre a vida deles o intento de Satanás, que é roubar, matar, destruir. Mas Deus veio para nós, para nos trazer vida
e vida com abundância. E a vida com abundância é a minha graça te basta. É paz de espírito, é estar no centro da vontade de Deus. Que nós, como sacerdotes, podemos adorar o Senhor compreendendo que somos guerreiros indestrutíveis e que a nossa casa não é aqui, e que seremos bons exemplos àqueles que olham para nós como nós somos, irmãos. A minha luta é diferente da tua, mas eu tenho lutas. Nós somos falhos, mas nós, na Assembleia dos Santos, um ajudando o outro, como eu pude dar alguns exemplos aqui, poderia dar outros inúmeros, nos ajuntamos para glorificar a Deus e com o testemunho de cada um ser edificado e alimentar a fé da promessa de viver no céu da salvação. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.